estudando a carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, né? Paulo escreveu 2 cartas, e nós sabemos que as cartas paulinas, elas eram resultado de algumas informações que chegavam a Paulo, e Paulo, tendo recebido essas informações, ele se dirigia à igreja através dessas cartas, né, através desses escritos, no sentido de orientar a igreja com relação ao comportamento do povo de Deus em todos os sentidos, não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja, né? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha diversos problemas. Nós vimos semana passada que eles estavam vivendo um momento de desunião, né? De desunião, não havia unidade naquela igreja. Então Paulo escreve essa carta para eles, para que eles pudessem se despertar, se alertar e buscassem mudar o estilo de vida que eles estavam vivendo. Da mesma forma, chega até nós os nossos dias, para que nós possamos, como líderes, como liderados, mudar o nosso comportamento. E Paulo, então, pode passar para frente. Paulo, ele começa falando sobre o caráter da sua pregação, não é? É interessante, irmãos, Paulo, ele era um homem muito culto, um homem de uma cultura elevadíssima. Ele era um poliglota, ele falava vários idiomas, ele tinha estudado aos pés dos maiores professores da região onde ele fora criado. Porém, ele começa realmente dizendo assim, que quando ele foi ter com os Coríntios, ali no capítulo 2, versículo 1, ele diz: anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo era uma pessoa de uma oratória, creio que de uma competência, de um potencial extraordinário, mas em nenhum momento ele desejava que o foco estivesse nele. Nós, infelizmente, irmãos, quando nós projetamos um pastor, ou projetamos um palestrante, ou projetamos um orador, a gente pensa assim, já começando com a voz. Será que a voz é como a voz de um locutor? Aí a gente vai para a quantidade de cursos que a pessoa teve, aí a gente vai para a profundidade que a pessoa vai mostrar de conhecimento, onde ela vai dizer, porque no grego era assim, no hebraico era assado, e até pronuncia expressões do grego, pronuncia o hebraico, e se duvidar, pronuncia até o aramaico. Mas não foi dessa forma, mesmo que ele tendo todo esse potencial, ele diz que não foi dessa forma, ou seja, ao contrário, ele foi com humildade, irmãos. Ele diz, né, Paulo tinha sido instruído com os melhores professores, e poderia usar toda a sabedoria para impressionar aquele povo, né? Para impressionar aquele povo. Mas ele mostra que ele vem da dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. O mais importante para o pregador, o mais importante para quem quer fazer a obra de Deus, irmãos, é estar na dependência do Espírito Santo de Deus. A gente fala qualquer coisa, é modo de dizer, né? Mas tudo que você fizer dentro da casa de Deus, se você fizer com humildade, essa função, Deus recebe com alegria para Ele. Mas se eu faço com orgulho, com presunção,
achando superior aos outros, então eu já vou me sentindo fracassado, né? Um certo pastor convidou o seminarista para pregar, e o seminarista veio, colocou um terno, colocou o seu melhor terno, colocou a sua mais bonita gravata, e quando ele chegou para o culto, ele não viu ninguém na sua frente, porque ele levantou a sua cabeça e subiu ao púlpito quando o pastor o chamou, e ele pregou a palavra. E aí o pastor percebeu que conforme ele ia pregando a palavra, ele foi abaixando a sua cabeça, e o pastor começou a perceber, já no final da pregação, que aquele homem se sentia a pior pessoa do mundo, mais humilhado do mundo. E quando o pastor viu ele descendo, o pastor foi atrás dele e disse assim: se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Ou seja, ele subiu exaltado, ele desceu humilhado. Se ele tivesse subido humilhado, ele teria descido exaltado. Foi isso que o pastor quis ensinar para aquele seminarista. E aí, isso mostra, irmãos, a simplicidade do Evangelho, né? Veja que as outras religiões, elas são todas norteadas por um monte de cerimônias. Vimos aí no jainismo, que é uma parte, por que não dizer, do hinduísmo na Índia, né? Toda essa parafernália, todo esse cerimonial, para que uma pessoa seja confirmada como uma discípula de uma determinada religião. Mas o Evangelho é simples. Eu acho uma das expressões que o pastor Cirilo falou uma vez, aquele que é compositor de hinos, que eu sempre gosto de repetir. Ele diz: o Evangelho é simples. As pessoas complicam o Evangelho, as pessoas deixam o Evangelho cheio de nuances, mas o Evangelho é muito simples. E Paulo mostrou àquela igreja: o Evangelho era simples. Pode passar para frente. No versículo 2, a proposta de Paulo se baseava na pessoa de Jesus e este crucificado. Imagine, irmãos, você falando no nome de alguém que aparentemente era um fracassado, porque Jesus, né, mesmo que nós cremos que ele ressuscitou, e havia uma grande multidão que creu que ele ressuscitou, para muitos até hoje Jesus não ressuscitou. Muitas pessoas que se acham cultas, ou ateus, autoridades, eles acham que Jesus foi um líder religioso como outro qualquer que morreu, e criou-se um mito em torno da pessoa dele, de que ele havia ressuscitado, e que isso não é verdade. Então, os irmãos, imaginem, a base da pregação de Paulo estava em Jesus crucificado, um homem que parecia ter sido vencido pela morte, mas a sua morte foi decisiva para que recebêssemos vida. Amém? Amém. Havia um aparente fracasso na obra de Cristo, mas na verdade, quando nós vemos ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E eu coloquei algumas imagens ali. Tem mais uma parte, né? Isso. Coloquei algumas imagens. Este era o Evangelho, este era o Cristo que Paulo pregava, né? Pode passar para frente. Esse era a coroa do rei de quem Paulo falava. Mais uma. Esse era o nascimento do Cristo que Paulo pregava. Então Paulo diz assim: porque não me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, ele não disse assim: olha, eu tenho muito conhecimento. Eu me lembro de uma vez
eu fui sondado para pastorear uma igreja no litoral de São Paulo, e aí eu fui lá, eu e a Aliceia fomos lá, e chegando lá, a gente chama isso de desfile de anjos, né? No seminário a gente chama de desfile de anjos, diz que o pastor é anjo. Então a Bíblia a igreja começa, é como se fosse um desfile de beleza, né? Os pastores vão passando, e a igreja, não, esse sim, esse não, esse mais ou menos, e assim vai. E ali, olha o que eles fizeram, irmãos. Eles gravaram, eles fizeram depois da escola, eu preguei no domingo de manhã, aí domingo de tarde teve uma sabatina, e essa sabatina foi toda gravada. E aí eu perguntei por que eles estavam gravando. Eles disseram: nós estamos gravando porque se o senhor falar qualquer coisa depois que não está nessa gravação, o senhor automaticamente vai ser demitido da igreja. Então, amados, perguntaram se eu tinha mais faculdades, perguntaram qual era a minha experiência ministerial, e foram fazendo um monte de perguntas. E dias depois, eles me ligaram dizendo que eu não havia sido o escolhido, que eles tinham escolhido uma pessoa mais próxima lá da cidade, porque era mais fácil por causa de mudança, e deram uma porção de desculpas dessa natureza. Mas o fato é que talvez Paulo não servisse para muita igreja. Paulo não poderia ser pastor de muitas igrejas, né? Porque na humildade, na simplicidade paulina, ela não condizia com a ideia do que muita gente tem como pastor, irmãos. E aí, o versículo 3, quais as condições em que Paulo se apresenta aos de Corinto? Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Irmãos, isso é extraordinário. Uma vez, eu e a Aliceia e mais umas irmãs, nós fomos assistir aquela cantora Alda Célia numa igreja. E eu fiquei muito admirado com o exemplo dela, porque depois que acabou o culto, ela sumiu. E aí já vem aquela ideia na cabeça assim: puxa, a mulher sumiu, não quer ver ninguém, não vai cumprimentar as pessoas. Aí qual foi a surpresa, irmãos? Ela estava lá na porta, com os CDs nas mãos. Ela já era muito famosa, uma das principais da gravadora MK do Rio de Janeiro, super conhecida em todo o Brasil e no mundo. Quando ela esteve em Curitiba, agora nesse tempo que a gente foi lá, eu vi a simplicidade. Aí as pessoas diziam assim: posso tirar uma foto com você? Ela falou: não, eu não tiro foto com ninguém, porque eu não sou um grande ator ou um cantor famoso do mundo. Eu sou uma serva do Senhor, de pele, de carne e osso, igual vocês são. Então isso eu achei admirável por parte dessa levita, dessa irmã do Senhor, porque realmente, amados irmãos, fazendo como Paulo, né? Eu fui, e isso denota, eu escrevi aqui, isso denota uma grande responsabilidade, irmãos. Muitas vezes, quando alguém nos convida para pregar, a gente logo de cara diz: não, eu vou. Mas nós tínhamos que, eu estou falando começando por mim, nós tínhamos que orar mais, porque é uma responsabilidade muito grande. É um compromisso muito grande. Pode passar para frente. E ali no versículo 4, Paulo diz: as suas palavras se baseavam em palavras persuasivas, cheias de sabedoria humana. Ao contrário, com demonstração de Espírito e poder, ele veio na total dependência do Espírito Santo. Versículo 4: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder e de poder, do Espírito e de poder. Sabe, irmãos, hoje nós nos impressionamos com o conhecimento, mas se não me falha a memória, no próprio livro de João está escrito assim, que
muitas vezes nós não conhecemos, temos o conhecimento, mas não temos o poder de Deus. E essas coisas elas precisam andar juntas. E se o conhecimento for pouco, não há nenhum problema, mas se o poder que opera em nós for um poder, algo que não realmente não vem de Deus, que não vem do Espírito Santo, aí realmente é complicado. Por isso ele fala aqui, ó, em demonstração do Espírito e de poder. Então, o conhecimento, eu já falei semana passada que Paulo considerava como esterco, né? Versículo 5, pode ir para frente. Paulo desejava que a fé dele se baseasse em Deus e não em alguma palavra de persuasão humana, para que a vossa fé se apoie não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Às vezes eu fico pensando assim, eu vejo que tem gente que quando ele fala sobre alguém, alguma seita que possa existir por aí, a pessoa fala assim, mas eu fico impressionado com o conhecimento daquela pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa for testemunho de Jeová, por exemplo, a pessoa fala assim, eu já ouvi muito crente dizer isso, olha pastor, pode falar o que for, mas eles conhecem muito da Bíblia. Irmãos, isso é um equívoco. Eles conhecem algumas partes da Bíblia, que são aquelas partes que eles torcem, que a Bíblia deles não é sagrada, a Bíblia deles é sangrada. Eles sangram a Bíblia, eles torcem a Bíblia deles é torcida. E aí eles fazem uma lavagem cerebral e focam só naqueles pontos. E aí o crente que tem pouco conhecimento bíblico, vem o camarada, fala que Jesus não era Deus, fala que o Espírito Santo não é uma pessoa, e a pessoa começa a falar, e o crente que não tem preparo, mas eu acho que, olha, é muito conhecimento, olha que incrível, que coisa tremenda, mas de espiritual, daquilo que realmente importa, não há nada, é só sabedoria humana. E o versículo 6 ele fala de sabedoria humana não tem valor, sabedoria que se aniquila rapidamente. O versículo 6 diz, todavia falamos sabedoria dos perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam. Amados, a sabedoria humana, ela é passageira. Hoje nós estamos vendo que tem muito coach, né? Que são os pastores e até psicólogos. Hoje os pastores fazem teologia, não que esteja errado de fazer outros cursos, de maneira nenhuma, mas fazem psicologia, fazem cursos com coaches para tentar ajudar o povo, né? E eu fico pensando naquela palavra que o pai Abraão falou para o rico lá, naquela parábola do rico e Lázaro, dizia, eles têm a palavra, eles têm Moisés, e têm os profetas que ouçam aquilo. Então, para muitas pessoas hoje, só a palavra não basta, eles querem algo mais. Aí andam atrás de revelação, andam atrás de coisas dessa natureza, amados irmãos, totalmente. E hoje os pastores também, que andam atrás, tem muitos, hoje a maioria, anda atrás do que vai dar um start para o ministério dele, o que vai fazer ele uma referência, para que ele possa ser convidado para ir para o Brasil e para o mundo, né? Com passagens custeadas pelas igrejas, para ele falar de como que a igreja dele, ele pegou com 100 e deixou com 1000, como se alguma coisa dependesse dele, como se tivesse algum valor nele, como se a obra de Deus dependesse dele, como se Deus dependesse dele. Eu conheci um pastor batista, conheço um pastor batista que ele escreveu um livro assim, como fazer crescer uma igreja, ou seja, como encher uma igreja. Eu digo para vocês que a igreja dele faz 18 anos que ele está lá, 20 anos ele escreveu essa apostila, a igreja tem 50 pessoas.
Eu não estou entendendo. Eu não sei, ele ensina para os outros e para ele mesmo não vale. Porque as pessoas não aprenderam ainda que essa sabedoria do homem, irmãos, ela é igual palha. No seminário a gente falava muito assim, quando você ia pregar, primeira vez que você vai pregar, os outros seminaristas, terceira lista, quarta lista, falam assim: fica tranquilo que eu estou orando. Aí você pergunta assim: você está orando por mim? Não, estou orando para a igreja, que Deus tem misericórdia da igreja. E aí depois eles perguntam assim: você pregou coisas profundas ou pregou palha? Porque a palha, ela queima com o fogo, ela se aniquila, ela se acaba. Lá a gente chamava de palhudo, né? No seminário do sul a gente chamava palhudo. Aquele que pregava só a abobrinha era palhudo. A gente falava que era no sentido, mas eles também já iam com outro sentido de dizer que se o camarada não citasse grego, hebraico, ele era um palhudo. Talvez não leia o número que Paulo disse que Coríntios. Vamos para frente. Depois eu li alguns versículos, né, 7 e 8, diz no que então se baseava a palavra que Paulo pregava, né? Ela se baseia no mistério de Deus, ou seja, da pessoa de Jesus Cristo, na sabedoria que o homem algum de posição humana poderia conhecer, onde o homem se despoja do seu conhecimento para que experimente a verdade do Evangelho. E Paulo cita no versículo 9, ele cita Isaías, capítulo 64, versículo 4, as coisas que o olho não viu e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Então é algo ao mesmo tempo de uma profundidade tão absurda, tão grande, mas uma criança consegue entender. Esse é o Evangelho. O Evangelho ele é tão profundo, né? Lá como o próprio Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, né, que nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho é tão profundo, mas uma criança consegue entender. Alguns dizem que o Billy Graham, quando ele tinha 4, 5, 6 anos, a mãe dele lavava ele na bacia, dava banho dele na bacia, não sei quantos aqui, eu tomei banho de bacia, e ali, ele tomando banho, a mãe dele cada vez ensinava um versículo, e o primeiro versículo que a mãe ensinou para ele foi João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É simples demais. É tão simples, irmãos, que uma criança entende e um jurista, um PhD não entende. Porque ele diz: não é possível que isso transforme uma vida, que isso modifique vidas, que isso faça uma pessoa ser transformada. Uma palavra como essa, algo tão simples. E sempre o homem quer dar a sua contribuição. Esse que é o problema, porque a religião, ela ensina o homem a dar a sua contribuição. Vocês viram aí na experiência da Índia, dia 12 agora foi o dia que eles chamam do dia da suposta santa brasileira, da principal. As pessoas sobem de joelho aquelas escadarias, lá no Senhor do Bonfim, lá em Salvador, fazem tanta coisa. Se você andar, eu já tive a oportunidade de ir ali na praia de Salvador, as mães de santo ficam ali com aquelas folhas lá, né, lavando a pessoa, purificando a pessoa, pega da água e fica ali fazendo aquele, né? Aí se você vai lá naquele lugar lá que é o forte lá, né? As mulheres, aquelas mulheres, elas querem tirar foto com você, né? Você pergunta assim: quanto custa uma foto? 30, 40, 50 reais uma foto para tirar com elas, com aquelas mulheres vestidas de branco. Isso é religião, mas a
Evangelho é muito simples, pode passar para frente. E ali diz mais aqui, versículo 10 e 11, essa revelação vem da ação do Espírito Santo, diz o versículo 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, porque qual dos homens, versículo 11, sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo que está no crente é quem revela os mistérios de Deus. Isso foi nos dado gratuitamente. Vamos para frente. Já indo agora para as últimas partes, que de versículo 16 acaba. 13 e 14 diz assim: as quais também falamos, não com palavras. Ele repete isso várias vezes, muitas vezes, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Então, amados, isso é muito importante. Nós temos esse conhecimento, né? Nós temos uma luta dentro de nós, entre a carne e o Espírito. Há uma luta. Na minha vida há uma luta. Às vezes eu quero desanimar, às vezes eu quero desistir, às vezes eu estou triste. É uma batalha constante. Para você também não deve ser diferente. É no teu casamento, é na tua profissão, é no teu ministério, é muitas situações. Não há um dia, às vezes, que a gente fique pensando que talvez a gente não está fazendo aquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. Eu, pelo menos, todo dia me pergunto isso. Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no lugar certo? Será que isso, será que aquilo? Fica aquelas questões. E sempre perguntando ao Espírito Santo, fale comigo, revele a tua vontade. E assim a gente vai trabalhando. Mas eu acredito também que essa situação é para que a gente não se fie em nós mesmos, que a gente não fique com aquela autoconfiança fora do comum, achando que é o bambambam, achando isso, achando aquilo. Todo dia, às vezes, com andar trôpego, nós estamos passando muita dificuldade. E eu sou sincero dizer para os irmãos, por causa do calor, a gente está sofrendo muito com o calor aqui. Estamos sofrendo muito. Se eu falar muito, eu tinha que falar 1000 vezes muito. Os irmãos não imaginam o quanto. Tem hora que dá vontade de dizer assim: irmãos, eu estou colocando minhas coisas no carro, estou voltando para Curitiba, porque é muito calor para nós. Os irmãos não imaginam a mesma coisa que vocês lá, e vocês estivessem lá no frio de 5 graus, lá passa 3 meses com 5, 6, 8 graus. Tem muito nordestino que vai para lá, principalmente cearense, e volta embora, porque não aguenta. Amazonense do norte do Brasil volta embora para o norte, porque não suporta. E assim também nós. Mas a gente tem que sempre pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. E ele diz, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Porque se nós formos fazer a vontade do Renato, a vontade do homem, a vontade da carne. E aí depois ele diz no 18, no 14, 18 não tem, né? No 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, irmãos, se você fala as coisas de Deus para o homem que não tem Cristo, quando a gente fala homem, mulher, ele não entende no primeiro momento. Ele precisa ter uma experiência com Deus, ele precisa entregar sua vida a Jesus. O Espírito Santo precisa entrar nele, selar ele na ocasião da conversão, e a partir daquele momento ele começa a entender o processo, que ele precisa perdoar, que ele precisa amar, que ele precisa ter mais paciência, de tanta coisa, porque o homem natural não entende tudo isso, mas o homem espiritual entende. Por que ele não entende? Porque parece loucura. E não entendem por quê? Porque essas coisas se discernem apenas espiritualmente, amém? E vamos
vimos aos últimos versículos, o crente espiritual discerne bem todas as coisas. Então, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E terminando, ele fala da mente de Cristo. Paulo diz que temos que ter a mente de Cristo. Irmãos, que nós possamos ter a mente de Cristo, né? A sabedoria de Cristo. Dizer: Senhor, habita em mim com a tua mente, habita em mim com a tua mente, Senhor, porque a minha mente às vezes não tem resposta, a minha mente não tem solução para as situações, as coisas parecem tão difíceis, tão complicadas, mas eu preciso ter a mente de Cristo. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, e que nós busquemos ter a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar aqui alguns avisos, irmãos.